Jesus no meio da festa. A verdade divina em meio à incredulidade humana. O nosso texto base é João, capítulo 7. O capítulo 7 de João nos transporta para o ambiente de uma das grandes festas judaicas, a festa dos tabernáculos. É um cenário repleto de expectativas, religiosidade e também, ao mesmo tempo, confusão sobre quem Jesus realmente é. A tensão entre a revelação divina e a incredulidade humana se intensifica. O texto nos mostra como Jesus lida com a oposição, o julgamento superficial e a sede espiritual da humanidade. A proposição da mensagem aqui está mesmo em meio à incredulidade e confusão religiosa, Jesus se revela como a fonte da verdadeira doutrina e da água viva para os que creem. Dividirei o capítulo em 4 partes principais, com uma explicação e também uma aplicação. A primeira, a incredulidade dos irmãos de Jesus, que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 7, de 1 a 9. Nos versículos 1 e 2, Jesus evita a Judéia porque sabia que os judeus queriam matá-lo. A festa dos tabernáculos se aproximava. No versículo 3 e 5, seus próprios irmãos não criam nele e o incentivam a se mostrar publicamente. Há uma ironia nisso. Familiares próximos não compreendiam sua missão. No versículo 6 a 9, Jesus responde que seu tempo, entre aspas, ainda não havia chegado. Ele age conforme o tempo do Pai, não o do homem. Muitas vezes, na nossa vida prática, onde vivemos, a incredulidade pode vir até dos mais próximos, mas isso não deve desviar nosso foco da obediência ao tempo e à vontade de Deus, sempre em primazia, sempre em adoração, sempre saber que nós temos a fonte, é Jesus, e sempre estarmos em comunhão com Ele. No 2, o debate público sobre Jesus. João, no Evangelho, que nós estamos vendo, do capítulo 7, do versículo 10 ao 24, a gente vai ver. No versículo 10 e 13, Jesus vai secretamente à festa. As pessoas debatem sobre ele. Uns diziam ser bom, outros que enganavam o povo. Você veja que no versículo 14 e 18, Jesus ensina no templo. Sua doutrina não vem dele, mas do Pai. Quem deseja fazer a vontade de Deus saberá discernir isso. No versículo 19 a 24, Jesus confronta a hipocrisia. Os líderes tentam matá-lo, mesmo se dizendo defensores da lei. Ele os desafia a julgar com justiça, não por aparência. Jesus os desafia a julgar com justiça, não por aparência. Ele mesmo fala que como que vocês se fazem a circuncisão no sábado? E a circuncisão veio dos patriarcas. Como? E quando Jesus faz uma cura por completo a uma pessoa, eles querem julgá-lo, Jesus. Aí Jesus diz, julgue pela verdadeira justiça.
Por isso que devemos buscar conhecer a doutrina de Deus com sinceridade, julgar com justiça e não com superficialidade. É um sinal de maturidade espiritual. E por fim, o 3, a divisão entre o povo. Está no capítulo 7, desse que estamos analisando, do versículo 25 a 36. Do 25 a 27, alguns habitantes de Jerusalém questionam: este não é aquele que querem matar? Mas ele está ensinando publicamente. No 28 e 29, Jesus afirma que eles não conhecem realmente a Deus, pois rejeitam o enviado de Deus. No 30 e 32, querem prendê-lo, mas ninguém consegue, porque ainda não era sua hora. E por fim, no versículo 33 a 36, Jesus fala da sua partida e que ninguém poderá ir onde ele estará. Os líderes ficam confusos, pois pensam em termos naturais. A rejeição de Jesus sempre gera divisão. A verdadeira compreensão espiritual só é possível quando Deus abre os olhos do coração. Eu quero que você grave isso. A verdadeira compreensão espiritual só é possível quando Deus abre os olhos do coração. Vou mais adiante, no item 4, quando nós vamos destacar e ressaltar o clima da festa e da grande promessa, que está no versículo 37 e 52 deste capítulo 7 do Evangelho de João. No versículo 37 ao 39 diz que no último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta e proclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele promete rio de água viva para quem crê, uma referência ao Espírito Santo. No versículo 40 a 44, está escrito que o povo se divide ainda mais. Uns dizem que ele é o profeta, outros o Cristo, mas há resistência por ele vir da Galileia. No versículo 45, 52, também está escrito que os guardas enviados para prendê-lo voltam maravilhados. Nunca ninguém falou como este homem. Nicodemos aparece questionando a condenação precipitada de Jesus, mas é ridicularizado. É incrível. Jesus é a fonte de água viva. Quem crê será cheio do Espírito Santo. O convite é universal, mas a resposta depende da fé de cada um. Por fim, e concluindo, o Evangelho de João, capítulo 6, que está escrito para todas as gerações após ele, mostra um ambiente de celebração, mas também de confusão, debate, incredulidade e hostilidade. E os dias de hoje, muito bem, nós estamos vendo no contexto atual do fim dos tempos. No meio de tudo isso, Jesus não se cala. E aqui está uma voz que clama do deserto, que também não se cala. Ele oferece ensino verdadeiro, confronta a hipocrisia e convida os sedentos a crerem nele. É real, vívido e concreto. Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, que nos oferece a fonte de vida eterna, que há de jorrar para a vida eterna, a água viva. Quem crê nele há de jorrar um rio de água viva do seu interior, que
vai à vida eterna. Então, a grande pergunta é, você está sedento? A religiosidade, o julgamento humano não saciam. Volto a dizer, grave isso para não se lamentar depois. E vá entender e buscar a Deus. Só Jesus, a fonte de água viva, pode encher sua alma. Venha a Ele, beba e do seu interior fluirá rio de água viva. Deus abençoe você e sua família.